de Coordenadoria do Direito Animal. Nós temos aqui hoje a presença também que nós agradecemos do Sr. Cássio Rira, que é o coordenador dessa coordenadoria especial e que está vinculada diretamente ao gabinete do prefeito. Essa foi uma das reivindicações que nós tínhamos há muito tempo e que conseguimos fazer com que ela se realizasse. Temos algumas restrições com relação à instalação dessa coordenadoria e que já passamos ao nosso prefeito para que possamos melhorar as condições de atendimento aos animais que nós temos hoje. Essa coordenadoria, depois de um bom tempo de trabalho e de afinco, o Sr. Cássio conseguiu que a gente fizesse, a partir deste mês agora de agosto, uma campanha de castração em alguns bairros que atingem praticamente a cidade inteira, e com isso nós vamos iniciar o que já vínhamos discutindo há um certo tempo com relação ao controle populacional dos animais que nós temos na cidade. Isso traz, com certeza, um grande valor para esse mandato da nossa prefeitura atual, porque é uma coisa que a gente não tinha durante os anos anteriores, mas nas gestões passadas nós tínhamos uma capacidade de castração que era formada através do orçamento participativo. Esse orçamento participativo foi cortado, nós sabemos muito bem por que razões, e aí o setor de castrações acabou ficando um pouco para trás. Mas neste ano nós conseguimos fazer 1.105 castrações, é isso, Sr. Cássio? 1.105, né? Então nós conseguimos não atingir 100% o objetivo que nós tínhamos, mas conseguimos chegar perto daquilo que nós estávamos pleiteando. Além disso, nós também pensamos nos animais que estão na rua, e esse é um dos grandes problemas que nós precisamos discutir com a prefeitura com relação aos animais que vivem abandonados na rua. Nós temos alguns problemas com relação ao resgate, com relação a esses animais que geralmente não tem para onde ir, não tem para onde serem levados. Então isso nós vamos conversar com o Saulo, de forma que a gente possa tentar na próxima gestão acomodar isso de uma forma melhor, de uma forma que a gente possa realmente trabalhar em prol desses animais. Eu tenho aqui também presente a dona Malu, que é uma referência na cidade com relação à proteção animal. Temos também outras pessoas que são protetores independentes aqui. Temos... Você quer vir aqui no microfone? Pode vir. Você quer vir aqui? Pode vir. Você vai começar a arrumar a confusão, nós arrumamos já. Não tem problema nenhum. Você que sabe. Tá certo? Você que sabe. Tá? Deixa o prefeito falar, nós fazemos pergunta para ele. Fazendo campanha. O seu Milton, vamos manter a postura, tá? Por enquanto, né? Vamos manter a postura. Qualquer problema a gente conversa lá fora, tudo bem? Tá bom? Aqui dentro nós vamos discutir proteção animal, tá? Tá bom? Campanha só faz lá fora, com a dona Ana Lerdinha lá fora, faz com quem o senhor quiser, tá bom? Aqui dentro nós vamos discutir proteção animal. O prefeito está aqui e é justamente para ele discutir esses assuntos. Eu estou trazendo para vocês que o senhor pode saber, mas tem muita gente aqui que pode não saber quais são as reivindicações que nós temos, tá certo? Então, nós estamos trazendo algumas delas para a gente conversar. Bom, você vai ficar falando, discutindo comigo, não adianta, meu. Não adianta, não vamos puxar a coisa para esse lado, tá bom?
Tudo bem? Tá legal? Não vamos por aí, tá? Eu gostaria de passar a palavra ao nosso querido prefeito, Saulo Pedroso. Boa noite. Obrigado pela presença de todos vocês. É uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar aqui, poder compartilhar desse momento, falar um pouquinho do governo, das propostas que o governo tem em relação ao tema, das coisas que nós já fizemos, os avanços que nós conquistamos ao longo do tempo, desses 3 anos e meio, né? Qual o patamar que nós atingimos e para onde é que nós queremos conduzir as políticas públicas da nossa cidade, de uma maneira bem calma, bem tranquila. Afinal de contas, estamos todos aqui discutindo um tema importante e o processo de evolução precisa de muito diálogo, de muito entendimento. Então, essa a nossa proposta no dia de hoje. Hoje é um dia muito especial para nós, fugindo um pouquinho do tema, não poderia deixar passar despercebido, mas eu queria fazer em público, que é a primeira oportunidade que eu estou tendo, de fazer uma referência muito especial a toda a nossa equipe da Secretaria de Educação, de maneira indistinta, né, para toda a nossa equipe. Hoje saiu a avaliação do IDEB, que mede a qualidade do ensino no nosso país. A nossa nota subiu novamente de 6,8 para 7, uma meta projetada para 2021, e graças a todo o esforço da nossa equipe, a dedicação, o empenho, uma visão clara de qual é o caminho que nós vamos trilhar ali ao longo dos próximos anos na qualidade do ensino na nossa cidade, nós conseguimos atingir esse índice importante, resultado de muito trabalho, como eu disse aqui. Então eu queria pedir a oportunidade que nós estamos aqui para que a gente possa, na pessoa das meninas aí que compõem a nossa equipe, que a gente possa dar uma salva de palmas. Atibaia novamente ficou entre as melhores cidades da região, já era uma posição que a gente ocupava, e tenho certeza absoluta que quando sair o ranking nacional aí, novamente Atibaia vai continuar lá no topo. Então, muito obrigado, leve o meu abraço, o meu carinho, né, e o meu reconhecimento para toda a nossa equipe, tá? Márcia, a Lúcia que está aqui, a Ellen, toda a nossa equipe. Então, falando um pouquinho do governo, né, falando um pouquinho desse tema, eu queria fazer um apanhado bem rápido aqui a vocês. Porque o que sempre orientou o nosso trabalho, na construção da cidade, na condução do mandato, foi uma visão que o nosso governo sempre teve de que Atibaia tem que ser uma cidade equilibrada, né? Olhar pela cidade como se ela fosse um grande e único bairro, onde o desenvolvimento acontecesse de uma maneira plena. Para que isso pudesse acontecer, para que todos os bairros pudessem ser atendidos com investimento, com obras, com os avanços que a gente tem proporcionado ao longo desse mandato, né, e aquilo que a gente está planejando para fazer nos próximos anos no município, o governo, desde o início, tem procurado fazer todos os ajustes necessários, né? E esses ajustes contemplam também uma atenção especial a alguns temas que ao longo do tempo não tiveram atenção do governo. E aí, trazendo a conversa aqui para o momento que foi organizado, que é um momento de falar aqui da causa animal, já agradecendo a participação de todos os militantes da causa, né, que fazem um trabalho sensacional, às vezes, na maioria das vezes, inclusive sem apoio de governos, né, de instituições públicas. Então, um trabalho que deve ser reconhecido, que deve ser enaltecido, e que o governo tem assim, um apreço muito grande por esse trabalho. Mas fomos nós que, desde o início do mandato, procuramos, até pela importância do tema, fazer um trabalho de estruturação dentro da administração pública, para que esse tema pudesse, tamanha a sua importância, ter autonomia dentro do governo, ter um espaço dentro da administração que tratasse desse tema de uma maneira especial, para que ele, ao longo dos anos, à medida que a cidade vai crescendo, vai evoluindo, vai encorpando o seu orçamento, as atividades, as políticas públicas também vão evoluindo, a estrutura vai aumentando, e nós começamos plantando lá uma semente logo no início do mandato, né? Logo, alguns no primeiro e segundo ano de mandato a gente já tratava muito disso, mas se efetivou nesse ano a construção da coordenadoria, como já foi dito aqui pelo né? E simples fato de ter construído esse processo, de ter conduzido, de ter
tirado o tema de dentro da Secretaria de Saúde, né, e colocado ele com a importância que nós colocamos dentro de uma estrutura de coordenadoria, que numa análise fria dá para dizer que tem status de secretaria, porque tem uma interface de relação direta com o gabinete, né, com o prefeito, com o comando da prefeitura, já é uma demonstração do quanto o governo vê o assunto com a importância que ele tem, né, de uma maneira sensível, com a delicadeza que precisa ter dentro do governo para tratar do tema, e é o ponto de partida para que você possa fazer a ampliação, para que você possa fazer a estruturação da coordenadoria e, consequentemente, à medida que o tempo vai passando, você efetivando as políticas públicas, ela criando autonomia financeira, o orçamento vai encorpando à medida que os anos vão acontecendo e a estrutura, naturalmente, ela vai se ampliando. E tem sido dessa maneira que a gente tem tratado do assunto, tem sido dessa maneira que a gente tem conduzido o tema, desde quando nós construímos a coordenadoria. A criação da coordenadoria é fundamental para que nos momentos de planejamento financeiro ela busque uma autonomia financeira também para as políticas públicas voltadas ao tema, para que os programas que a gente vai estabelecendo, como de castração permanente, que é uma coisa que a gente iniciou esse ano através da contratação de uma empresa, elas possam, à medida que os anos vão passando, ter lá uma rúbrica, ter lá uma ficha exclusiva, recurso garantido todos os anos para que esse trabalho possa ter continuidade. Quando nós tiramos o tema de dentro da Secretaria de Saúde, nós fizemos isso com muita consciência, e eu vou dizer aqui para vocês o porquê. Porque todas as vezes que a Secretaria de Saúde sentava, né, no final do mandato, para fazer a coordenação, o comando da Secretaria, junto com o governo, a Secretaria de Finanças, para fazer o planejamento financeiro da Secretaria, o tema sempre concorre com ações ou com investimentos delicados também da administração pública. Então eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Necessidade de ampliação de uma UTI, colocar mais um médico numa unidade de saúde, ampliação do PSF, e sempre que o tema concorria com esses que a gente entende que também são importantes dentro da administração, no âmbito da Secretaria de Saúde, ele acabava ficando um pouquinho de escanteio. Por que é que nós criamos a coordenadoria? Porque dentro da coordenadoria você só trata desse tema, você trata desse tema com exclusividade. Então ela passou a ter efetividade no primeiro ano, né, nesse ano, a composição da coordenadoria aconteceu no início do ano, em fevereiro, né, que nós efetivamos a implantação dela, apesar dela ter sido criada. Um detalhe importante que precisa ficar consignado aqui, que esse ano é um ano onde o país vive aí um momento de estagnação da economia, e isso reflete nas receitas do poder público municipal, e mesmo assim nós conduzimos o processo de ampliação da coordenadoria, de criação da coordenadoria, e já fizemos a contratação de uma empresa para fazer aí um programa de castração, numa demanda que a gente entende que, para o momento que nós estamos vivendo, é razoável. Diante do que existe de demanda reprimida, é pequeno, né? E nós temos clareza da necessidade de ampliar, de estabelecer que esse seja um programa permanente. Inclusive já há uma minuta de proposta de lei, que provavelmente nós vamos encaminhar para a Câmara, para estabelecer isso como uma política pública enraizada dentro da administração pública, e que, independente de troca de governo ou de organização financeira, isso todos os anos possa ter lá um recurso garantido, sempre ampliando, né? Ou, se o país vive um momento de estagnação na economia e o município acaba sentindo com as receitas, você faça a mesma quantidade de trabalho, né? Tem a mesma estrutura de atendimento que você teve no ano anterior. Isso é um processo de evolução natural, de maneira consistente, porque não dá para fazer como a gente já assistiu aqui em Atibaia, tratar do tema de maneira sazonal. Num período tem, no período de eleição tem, no período que não é eleição não tem, um ano tem muito, outro ano não tem nada. Então, quando nós decidimos criar a coordenadoria tem feito um trabalho de diagnóstico em relação ao tema e toda a sua abrangência na cidade, a necessidade que nós temos de intervenção no CCZ, de criação de um abrigo, como eu disse aqui, de estabelecer um programa permanente de castração, a estruturação da própria coordenadoria, que hoje ainda não tem uma estrutura de veículo, de RH, de pessoas, de local, de sede própria, para a gente conseguir ampliar, né, o trabalho, o atendimento que nós estamos fazendo. Então tudo isso está dentro desse planejamento, que se inicia com a criação da coordenadoria.
quando você tira o tema da concorrência daquilo que também é sensível na Secretaria de Saúde e dá autonomia, como nós fizemos esse ano. Então eu acredito que a gente está num caminho certo, sim. Nós estamos fazendo um trabalho justamente nesse momento aí de castração na cidade, com uma demanda interessante, importante. Isso é parâmetro para que o ano que vem a gente possa fazer no mínimo o que nós estamos fazendo esse ano ou mais. Há uma proposta clara nossa de uma estrutura própria da Prefeitura, e nós só não podemos fazer isso até o final do ano porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite a contratação, né, chamar profissionais aí que passaram no concurso da Prefeitura para poder ampliar o nosso quadro de recursos humanos. Então a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite. O processo de estruturação da coordenadoria naturalmente vai acontecer a partir do primeiro dia do ano que vem. Então nós estamos caminhando, as coisas estão evoluindo, há uma demonstração clara do governo de que nós estamos dando uma atenção muito especial ao tema. Os convênios que nós fizemos, o convênio que nós fizemos no ano passado, a renovação do convênio que aconteceu esse ano, como eu disse, mesmo no momento onde a contingência do orçamento no início do mandato foi de 25%, 30%, né, Márcia, em algumas secretarias, a dificuldade de cumprir a receita, e nós cumprimos as obrigações que foram estabelecidas. Ou seja, já em relação ao que aconteceu ano passado, nós já não tivemos retrocesso nenhum. E todos os anos vão se tornando parâmetro daquilo que a gente precisa fazer no ano seguinte. E um detalhe importante, a criação da coordenadoria, ela coloca o tema numa condição confortável, favorável dentro do governo, para que na definição do planejamento orçamentário de todos os anos, você possa ir ampliando o atendimento, possa ir avançando, construir o abrigo. A gente já está identificando um terreno lá, há um desejo muito grande do nosso coordenador, do Cássio, de que a gente possa construir um abrigo municipal, não é isso? Fazer a interferência necessária no CCZ. Já há uma definição de um espaço permanente, de um espaço provisório para que a gente faça a castração permanente, e uma definição de qual é a nossa sede futura, né? Cássio visitou o local, viu que precisa fazer uma reforma, mas para mim está muito claro, está definido que aquele prédio lá é o prédio que vai receber a coordenadoria e todo o trabalho aí que a equipe que vai ser estruturada dentro da coordenadoria as atividades que elas serão executadas ao longo dos próximos anos. Então essa introdução final que eu queria fazer, essa introdução geral que eu queria fazer para vocês, de uma maneira bem tranquila aqui, um de cada vez. Hoje nós deixamos essa agenda aqui para que seja a última do dia, para que a gente possa entrar no detalhe que for preciso em relação ao tema, das coisas que nós já fizemos e das coisas que a gente pretende fazer. Vocês podem perguntar, eu estou aqui à disposição para responder, né, mas de uma maneira bem tranquila a gente vai conduzir essa reunião, esse encontro nosso aqui no dia de hoje. De antemão, agradecer a oportunidade de poder estar tratando desse tema, que para nós é muito importante, está lá contemplado no nosso plano de governo, e tenho certeza absoluta que nos próximos anos só vai ampliar, só vai melhorar. Pois não. Prefeito, o senhor poderia nos dizer o local desse prédio onde o senhor vai construir a sede da coordenadoria? Na verdade, não há uma construção nova, porque é um prédio que já existe. Na rua Adolfo André. Na rua Adolfo André, ao lado isso é o que nós visualizamos para o futuro, né? De maneira definitiva. Na rua Adolfo André, ali do lado do sindicato, tem um prédio da prefeitura, um prédio com uma estrutura boa, ampla, que pode muito bem ali receber não só a sede da coordenadoria, boa noite, não só a sede da coordenadoria, mas também o espaço necessário para que a gente estabeleça ali um programa de castração permanente com equipe, né, com equipe própria da prefeitura, com uma estrutura própria da prefeitura de profissionais, que nós só conseguimos começar a contratar e chamar o concurso a partir de janeiro do ano que vem, que a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite. Sejam chamados até dezembro. Prefeito, eu fiz uma colinha aqui do estadual. Então, gostaria que o senhor, embora tenha já tocado nesse assunto de forma geral, eu gostaria assim de abordar especificamente, o senhor pode responder sim ou não, de forma que o senhor achar melhor, né, para não ficar muito lá. Nós precisamos de um ambulatório que fique, que dê atendimento 24 horas, sábado e feriado inclusive. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Com o veterinário. Nós temos aqui veterinários, atendentes protetores, todos nós que
trabalhamos na proteção, a gente sabe que isso é uma dificuldade crucial. Acontece um problema à noite, a gente tem que fazer por conta própria, é dispendioso do protetor. Então, essa reivindicação de um local, um ambulatório de atendimento aos animais de rua ou de pessoas carentes, não é? E que fique aberto 24 horas com veterinário. Olha, é claro que esse é o desejo, né? Sempre a melhor estrutura, tudo do mais perfeito possível é aquilo que a gente deseja, é aquilo que a gente estabelece como meta para buscar. Mas tudo isso só é possível se a evolução econômica da cidade permitir que isso aconteça. Como eu sempre quero reforçar aqui uma situação, nós não estamos aqui dizendo que um tema para a prefeitura é mais ou menos importante do que o outro. Existe um custo operacional estabelecido e nós não podemos ter retrocesso naquilo que o governo vai alcançando ao longo do tempo. Então todos os avanços que nós buscamos, eles não podem acontecer com cortes de outras conquistas que já aconteceram, independente das pastas, independente dos temas, né? Então, como eu disse, esse é o desejo, esse é o sonho. Se a evolução financeira da prefeitura, ou se algum apoio de outra esfera de governo, governo do estado, governo federal, através de repasse de recursos por emenda ou por algum programa, permitir que isso aconteça, a prefeitura vai se organizar para incorporar no seu custo administrativo, no seu custo operacional, o impacto que isso vai proporcionar. Talvez, a curto prazo, o que seja interessante para nós, é o poder público municipal, que é uma estrutura um pouco menor e cabe dentro desses próximos orçamentos, estou falando de curto prazo, né? O município cuidar de uma maneira bem eficiente do programa de castração, por exemplo, e a gente tentar fazer esse trabalho de atendimento em parceria ou em convênio com alguma entidade. Então, essa é uma possibilidade, né? Esse é um caminho, talvez, que a gente pode atender essa demanda mais rápido, né? O poder público assumindo toda a questão da castração e esse trabalho de atendimento, as entidades nos ajudarem nesse primeiro momento, até que a gente possa atingir aquilo que a gente entende que é o ideal, né, para o tema, que é ter um ambulatório com uma estrutura de equipe e tal. O custo operacional, administrativo disso precisa ser incorporado no momento, né, à medida que o orçamento vai evoluindo e vai permitindo que você possa incorporar isso dentro. Não estou dizendo que não e também não estou dizendo que dá para fazer o ano que vem, mesmo porque nós somos governo. Então as nossas propostas elas precisam ser claras diante da realidade, né? Não de utopia, não de sonho. Agora, prefeito, voltando um pouquinho aqui, falando a respeito da castração, né? Das muitas reivindicações que a gente fez ao senhor e à administração, desde o início da atual administração, né? Agora está acontecendo a castração, né? E nós estamos apoiando também. Porém, nós sabemos que esses 1.100 animais que serão castrados agora, a gente diz, antes tarde do que nunca, e graças a Deus que tem 1.100 animais castrados. Porém, a necessidade da castração permanente é muito importante se nós quisermos estabilizar a população animal do município. Olha, talvez algumas pessoas não saibam, mas eu trouxe aqui uma outra colinha. Olha, em 3 anos, tá? Nós já estamos indo para 4 anos da administração, mas em 3 anos, uma cadela, ela gera 382 filhotes. Uma cadela. Se o senhor multiplicar por 100, e certamente tem 100 cadelas sem castrar no município, o senhor terá 38.200 nascimentos que aconteceram no período de 3 anos, né? Em relação aos gatos. Em relação aos cães, uma cadela gera 236 filhotes em 3 anos. Se a gente considerar 100 cadelas sem castrar, e isso existe no município, nós teremos 23.600 nascimentos de filhotes de cachorro. E nós sabemos que esses animais, a maior parte deles,
enquanto eles cairão no abandono. O fato real hoje que acontece, e a gente vê nas medidas de castração e tal, a população está mais inclinada a adotar os animais, não é? As buscas de tantas campanhas e tal. Porém, mas eu Acho que pode falar daí mesmo. aqui mesmo. O pessoal está ouvindo? Não está ouvindo? Então, quando me fala no microfone, ouve? Então, não tem outro? Tem, mas não tem cabo para Então chegar faz lá. assim, ó. Eu vou ficar aí por até Não, não prefiro. tem cabo para chegar lá. Não, mas eu tenho. Ah, então tem que vir até aqui. Não tem cabo para chegar lá. Ele tem um serviço para ligar. Aqui falar, você é mais importante. Pode falar. Então nós estamos dizendo, né, que esses cães microfone. nascidos em... que essa quantidade enorme de cão, é que aí eu não olho para o senhor, eu olho falando para o senhor, aí fica chato. Bom, então tá bom. Então, que é... criou um clima, né? Então, que essa quantidade de cães e gatos que nasceram não vão encontrar lares suficientes. O que a gente vê nas feirinhas, tem uma porção de feirinhas, uma porção de iniciativas de feirinhas, e o pessoal está adotando mais. Porém, nós estamos notando uma quantidade enorme de cachorros, principalmente, na faixa dos 6 meses que estão abandonados. Por quê? Porque a idade é terrível. As pessoas adotam um bebezinho, e aquilo é uma gracinha, mas o bebezinho cresce e destrói a casa inteira. E nesta hora, ele vai para a rua. Porque as pessoas não estão suficientemente preparadas para poder entender o que é ter um cão em casa. Em resumo, isso está trazendo um abandono maior de animal na cidade, com todas as consequências decorrentes da superpopulação animal. Atropelamento, doença, maus tratos e tal, né? Então, por isso que eu insisto em ouvir do senhor um compromisso, mas sério mesmo, compromisso aqui na frente de todos nós, de que o senhor priorizará a castração, pelo menos a castração dos animais, e a castração permanente. Veja, pessoal, agora em novembro nós terminamos. Nós estamos ajudando o seu caso na castração, estamos acompanhando bem. Então, em novembro termina. Aí, não sabe a próxima gestão. Tendo a próxima gestão, vai ficar um intervalo. Nesse intervalo nasceu um monte. Então, nós que castramos, né, o objetivo da Luta Ajudar é Castrar, a gente está correndo, fazendo das tripas coração realmente para poder castrar. Mas esse intervalo é que não deveria existir. Por isso a insistência na castração permanente. Aqui está o veterinário William, que sabe muito bem. Ele, se quiser, pode dar a sua opinião em relação a isso também. E outros profissionais da área e outros protetores que estão aqui e que sabem muito bem o que tudo isso significa. O senhor se compromete, prefeito? Pode. Pessoal, som. Ei. Canal 2. Canal 2. Ei. Tá saindo? Tá ouvindo. Muito mais do que o compromisso, é a continuidade do que já está sendo feito. Em grande escala, estou falando em termos de recurso e de quantidade, é a primeira vez que é feito um programa com recurso próprio. Porque todas as vezes que o município fez algum programa que atendeu uma quantidade de animais em grande escala, foi porque ou teve emenda parlamentar, ou ficou sujeito a receber recurso de outra esfera de governo. Na verdade, os dois casos foram emendas, né, de deputados. A primeira vez que tem um grande trabalho com recurso próprio é o nosso. E está aqui a nossa secretária de Finanças, a Márcia, que participa junto, na verdade de maneira ativa do processo de construção, né, do orçamento para os próximos anos. A nossa referência de orçamento para o ano seguinte sempre é algo que foi praticado no ano anterior, para que a gente não tenha retrocesso naquilo que é custeio, naquilo que é custo operacional, administrativo da prefeitura e naquilo que é política pública
que se enraizou, que é programa que você estabelece como prioridade, ainda mais mandando um projeto de lei para a Câmara, reconhecendo isso como um programa da cidade, né, como um programa de governo, que não muda e não oscila, independente, inclusive, da mudança de governo. Por que 2013 não teve um grande programa de castração? Justamente porque, na troca de um governo para o outro, quem fez o planejamento financeiro do ano 2012 para o ano 2013 não contemplou. Né? O assunto concorria dentro da Secretaria de Saúde com temas importantes. Então, mais do que assumir aqui um compromisso de palavra, de dizer que não, eu vou fazer, até porque isso não pode virar, nós estamos num período eleitoral, isso não pode virar compromisso de campanha. É dar continuidade num trabalho, na verdade, que já está acontecendo. Porque nós já entregamos uma estrutura, né, de coordenadoria, já estamos fazendo um trabalho de castração esse ano. Nosso coordenador, enquanto a sede definitiva não fica pronta, já identificou aí uma área da prefeitura que pode ser uma sede provisória para que o programa de castração permanente tenha continuidade com estrutura própria da prefeitura, independente de contratar uma empresa para fazer ou não. Conversamos isso por 2 ou 3 vezes já nesse momento de organizar, né, o planejamento financeiro para o ano que vem. Então isso que precisa ficar consignado aqui. A referência de orçamento, de recursos para o ano que vem, sempre é o que foi praticado nesse ano. Então, quando eu digo que o governo hoje é um governo que está equilibrado, um governo onde a nossa questão financeira é saudável, é porque tudo aquilo que nós evoluímos foi com consistência, nada sazonal, né? Nada num ano tem, no outro ano não tem. Nós não tratamos as coisas dessa maneira, mesmo porque entendemos a importância que cada tema tem em toda a cidade, né? Na abrangência da cidade. Uma última coisa, depois eu vou sentar no meu lugar. Agora diz respeito aqui à equipe que está aqui da Secretaria de Educação, minha amiga Lúcia, a professora secretária Márcia, a Ellen. Esse ano, para quem não sabe, foi feita uma capacitação de todos os professores da rede, né? E essa parte de educação, que as pessoas, que ela não se materializa, né? Fica uma coisa meio que abstrata, mas ela é muito importante, porque na medida em que os jovens, as crianças, eles têm consciência do que seja bem-estar animal, do que seja o relacionamento das pessoas com os animais, do que sejam maus tratos e tal, muda a consciência e isso muda esse tipo de interação entre os seres viventes, né? A consciência de que não somos os únicos habitantes do planeta. E eu gostaria de saber do senhor, se for o caso da Márcia, se isso continuará a ser praticado nas escolas, né? E avisar também, né, como eu tinha dito uma vez anteriormente, encontrei a Ellen numa reunião aí de meio ambiente, se nós vamos ter um retorno do efeito desse trabalho de capacitação que foi feito com os professores da rede. Você quer? A mais. Quer perguntar? Não, nós estamos depois da... Ela tem que vir também aqui, né? Não só eu. Depois ela fala que realmente a educação vem se envolvendo muito com a educação do bem-estar animal. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma capacitação com todos os professores da rede. Além disso, nós também temos campanhas, né, de doação de ração nas escolas, e isso vem dando muito certo também. Nós temos sim um compromisso, né, de dar continuidade a todos os nossos projetos. Educação, o bem-estar animal foi um projeto que deu muito certo. Hoje nós temos várias escolas desenvolvendo projetos e no final do ano nós vamos ter a exposição de todos os projetos. Nós vamos compilar todos os projetos num vídeo e aí nós com certeza teremos aí o maior prazer de entregar para todos vocês que participaram desse processo junto conosco na educação. Obrigada. Prefeito, muito obrigada. Agora eu vou lá para o meu lugar. Muito obrigada. Todas as boas propostas, não implica tudo aquilo que deu certo, precisa continuar, né? Então tudo aquilo que está funcionando precisa ter continuidade. Tá. Eu queria até aproveitar a oportunidade para... Eu queria até aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento muito especial a todos os voluntários.
Porque nesse momento, onde nós contratamos aí um parceiro para poder nos ajudar a fazer todas as castrações que nós estamos fazendo no município nesse momento, até diante da dificuldade nesse momento de estruturar a coordenadoria em termos de RH, em termos de profissionais, o apoio dos voluntários para nós tem sido fundamental. Então eu até queria aproveitar essa oportunidade aqui para fazer esse agradecimento, né, a todos que se colocaram à disposição de nos ajudar nesse momento. Essa estruturação da coordenadoria ainda é para este ano ou para a próxima gestão? Não pode. Ou não dá mais? Por que não pode acontecer esse ano? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela não permite que nos últimos 6 meses do mandato, na verdade não tem nada a ver com a questão do período eleitoral, é questão de lei de responsabilidade fiscal, fechamento do mandato, os últimos 6 meses você não pode ter impacto na folha de pagamento. Então a folha de pagamento ela precisa fechar no tamanho que ela chegou em dia 30 de junho, e a partir do começo do ano que vem aí é um novo mandato, aí não tem nenhum tipo de impedimento. E o que vai ser feito já vai linkar dessa forma? O desejo nosso é de que... Desculpa. Não é lei. Desculpa. Depende só de orçamento. Só orçamento. É só uma questão de orçamento. Não depende de lei, não tem que aprovar em Câmara, nada. É só contratar o pessoal que já está aprovado em concurso, a coordenadoria já está criada com essa definição de cargos, de estrutura, então é só começar a chamar. Não, ela já falou. Mais alguma pergunta? Pois não. Pois não. Oi, prefeito. Um dos maiores problemas aqui de Atibaia hoje são as denúncias. O governador, acho que do estado de São Paulo, já fez até uma nova delegacia de proteção animal, que é o DEPA. Tem condições de trazer isso para o município? Porque eu realmente, assim, eu sou uma das pessoas que acho que mais atende denúncias de maus tratos, abandono e tudo. Porque aqui em Atibaia, infelizmente, né, os órgãos daqui de Atibaia não estão funcionando nessa área. Entendeu? Eu acabo indo atender essas denúncias e resgatando esses animais em risco, tudo. Eu queria saber se há assim, uma possibilidade, que nem a vigilância, né, que dos órgãos que seria a vigilância, Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura tem atribuição. Mas nem sempre são feitos esses tipos de atendimento. Foi importante. Acho que a maioria, né? Que a gente acompanha. E aí nessa questão dela, entra essa questão. Para ficar registrado. Tá vendo? Sim. Então, o principal problema nosso, além da gente não poder contar com órgão no resgate, como polícia ou coisa assim, para a gente poder ter acesso em alguns casos, que chega animais assim, acorrentados, maltratados, doentes, entendeu? A gente não tem poder legal de entrar. E não temos esse apoio da polícia, infelizmente. Nem da Guarda Municipal, nem da PM, tá? E nós precisamos de um apoio dessa natureza, tá? Um apoio para a gente ter o apoio legal, tá? Até para ter legitimidade para fazer a abordagem. Exatamente. E principalmente nos finais de semana, nos feriados, que aí a gente não encontra ninguém. Entendeu? Então, muitas vezes nós corremos o risco de sermos processados, somos mal vistos às vezes, tá? Por defender um direito de uma criatura que está ali, não pode se defender, está amarrada, maltratada. A gente não tem nenhum apoio, tá? De órgãos que poderiam... Não sabe a quem recorrer, né? Não, a gente recorre, mas não tem resposta. Não tem resposta. Eu acredito... Posso dar só Deixa eu só fazer uma fala a respeito disso, Aldo? Para complementar a fala dele. Tá bom. O grande problema que nós enfrentamos é com relação ao excesso de burocracia. Então, por exemplo, nós, quando precisamos de um atendimento, entramos em contato com a coordenadoria. A coordenadoria, por sua vez, ela não tem poderes para, por exemplo, acionar a polícia
a Polícia Ambiental de imediato para ir ter que fazer um atendimento. Hoje, o atendimento está sendo feito pessoalmente pelo coordenador, que não é o caminho correto, porque ele está se expondo de uma forma que não é a necessária nem a correta. Então, o que acontece? A parte de excesso de burocracia, os caminhos que a gente tem que percorrer para poder chegar até alguém que vá lá e resolva o problema, que é o caso que a gente está discutindo aqui agora, esse é o grande impasse que a gente tem. Então, o que acontece? Nós precisaríamos que a coordenadoria, né, tivesse um poder, vamos dizer assim, dentro, uma autonomia maior, né, uma autonomia maior, para que quando esses casos surgem, e que como o doutor William falou muito bem, eles acontecem principalmente aos finais de semana, à noite, feriados, quer dizer, é quando você não tem alguém dentro da prefeitura que você possa ligar e a pessoa diga, eu vou resolver o problema. Não tem, porque nessas horas nós não temos quem nos atenda, né? Então é o que o doutor William falou, que a Ana também falou, que realmente os problemas maiores que nós encontramos é o excesso de burocracia. Então a coordenadoria não tem autonomia suficiente para agir em determinadas situações. Então é isso que a gente também, aliás, acho que faz parte do plano que a gente apresentou para vocês com relação à autonomia da coordenadoria. A gente só pode ter algum tipo de problema em relação à questão da legitimidade. Por que eu estou falando isso? Porque isso pode ser uma atribuição vinculada ao Departamento de Meio Ambiente ou uma atribuição ligada ao Departamento de Vigilância Sanitária, onde tem setor de fiscalização com autonomia, inclusive com poder de fazer abordagem, uma autuação, uma notificação, qualquer coisa nesse sentido. Então, por mais que às vezes a gente possa lá organizar dentro das atribuições, fazer ajuste na legislação para colocar dentro das atribuições da coordenadoria, a minha sugestão é que ele seja assim a ponte, né? O responsável pelo tema seja acionado e a coordenadoria faz o link com quem de direito, com quem tenha a legitimidade e o poder de fazer a abordagem. Bom, mas inclusive garantido ele seja atendido pelas outras entidades. Claro. Né, dentro da prefeitura, eu acho, de uma forma tem um detalhe. Deixa eu só fazer uma colocação que é importante. Nós temos que entender que a evolução da sociedade ela acontece mais rápido do que a capacidade do poder público se organizar e se estruturar. Para o poder público, esse ainda é um tema muito novo. O poder público, há poucos anos, começou a tratar do meio ambiente como um todo, da questão do meio ambiente. Alguns municípios nem têm ainda a Secretaria do Meio Ambiente, então as coisas, o poder público vai se estruturando e se organizando de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade, de acordo com a organização da sociedade que vai demandando. Isso. Mas é importante não perder essa linha de querer, às vezes, colocar dentro da atribuição da coordenadoria algo, não estou dizendo que ela não deve receber a notícia, a informação, mas legalmente não podemos ter algum tipo de problema, porque isso pode estar vinculado, estou falando agora de questão legal, a uma atribuição dentro do Departamento de Meio Ambiente e dentro do Departamento de Vigilância Sanitária. Como o assunto é muito novo, nós batemos cabeça o dia todo lá ainda, quando o tema chega no poder público. Qual é o papel do coordenador? É de fazer interface na relação, articular dentro de uma maneira horizontal, dentro do governo, não só com essas duas departamentos, meio ambiente, a vigilância, mas com toda, Secretaria de Infraestrutura, às vezes quando precisa fazer uma remoção do animal maior e tal. Então essa é a função da coordenadoria. É claro que ao longo do tempo ela vai se ampliando, vai criando mais autonomia, vai se estruturando. Lá no futuro, como é o sonho ter um ambulatório, pode ter um setor de fiscalização, né, desde que dentro da legislação a gente consiga organizar isso. Então esse é um reflexo, talvez, de uma situação que é muito nova para o poder público. Eu sei que tem muito militante que já está na causa há 10, 15, 20, mas o poder público, nós criamos a coordenadoria agora. O tema tem sido tratado aí praticamente em todos os processos eleitorais, né, em todos os momentos, mas quem efetivamente fez só aconteceu agora, só aconteceu no nosso governo. Né? Então, eu acho que isso é um processo de evolução, mas quem tem que chamar essa responsabilidade para o peito é sim
a própria coordenadoria. E aí ela faz a interface com quem tem legitimidade para fazer a abordagem. Eventualmente promover capacitação, porque esses profissionais, quando entraram, né, quando participaram do concurso lá atrás, esse tema talvez nem tenha sido abordado no processo, inclusive de especialização para que ele ocupasse a função de fiscal, ou no meio ambiente, ou na vigilância sanitária. Estou fazendo uma colocação. E como o tema agora tem aflorado, né, pela importância que tem, né, pela responsabilidade que o governo tem de cuidar do tema, isso também faz parte desse processo de evolução. Mas quem tem que articular isso e chamar isso para o peito, sem dúvida nenhuma, é a coordenadoria. Só um detalhezinho. Eu acho muito importante a ação da coordenadoria, mas o que eu vejo, tá, que seria assim, uma coisa de resposta imediata para a gente, seria a criação, como já tem a delegacia da mulher, a delegacia para essas causas. Entendeu? Porque muitas vezes, tá, quando são feitas denúncias, a gente chega na delegacia, não dá atenção, entendeu? A gente não tem atenção, não tem respaldo, entendeu? É como há um tempo atrás, as mulheres que sofriam, né, abuso, tudo isso, entrar na delegacia de homens, né, eram menosprezadas, maltratadas, ridicularizadas. E hoje, quando nós tentamos fazer alguma coisa assim, nós somos muitas vezes também maltratados, ridicularizados. Então, acho que nós precisávamos de uma delegacia, tá, voltada para esse assunto. Prefeito, quer fazer uma pergunta? Deixa eu só responder a pergunta do William. A questão da delegacia é uma coisa vinculada ao governo do Estado. Eu acredito, até por ser um tema específico, ele vai ser tratado de uma maneira mais abrangente, ou um setor dentro de uma seccional, né, de uma regional, da Polícia Civil, e, de fato, o Estado como um todo hoje tem uma dificuldade muito grande de ampliação do atendimento. Então foge da nossa capacidade de conseguir viabilizar isso, porque é um equipamento, um serviço, uma atribuição do governo do Estado de São Paulo. Mas eu acredito, eu acredito também que seja função da coordenadoria, porque como é novo para nós, para a delegacia também, apesar de todos os dias se deparar com diversas situações, eu acho que é essa função do poder público municipal. O processo de formação, qualificação, capacitação das pessoas que trabalham no Departamento de Meio Ambiente, dentro da Vigilância Sanitária, da equipe que vai compor a coordenadoria e na interface, quem articula na sociedade como um todo o tema, né? Porque não é só a castração, não é só o acolhimento, não é só a urgência e a emergência, é todo um trabalho, é toda uma cadeia que precisa funcionar. E essa função é da coordenadoria. De separar lá metade do dia, ir lá falar com o delegado, falar, olha, vamos pegar um escrivão de polícia aqui, vamos levar para um curso de formação para aprender a lidar com o tema, porque se é novo para nós, que temos a responsabilidade, imagine para quem trata do todo, né? Então esse é um trabalho, tem que ser pontuado, são nesses momentos que a gente levanta a bola, né, que a gente, isso é o problema, essa é uma dificuldade nossa no dia a dia, para que a gente possa, inclusive, ir colocando no nosso radar, né, na pauta de trabalho da coordenadoria, né, da secretaria. Fazer essa articulação da cidade como um todo, o envolvimento da cidade. Então, se tem algum atendimento da delegacia, por exemplo, que não sabe tratar com o tema, não sabe aonde encaminha, não sabe para quem que liga, ir lá e se coloca, eu sou o coordenador, a coordenadoria funciona assim, 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 quando acontecer o procedimento é esse, né, e fazer esse trabalho de aproximação. Eu acredito muito nisso, porque cobrar do Estado uma estrutura, talvez seja nesse momento para nós seja uma coisa muito difícil, né? O município do Porto de Atibaia, não porque a gente não consegue ou teria dificuldade, não, porque isso é responsabilidade do Estado. E muitas das coisas aí que são responsabilidade do Estado, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, né? Até pela falta de recurso e tal. Então nós procuramos resolver as coisas dentro das nossas possibilidades e da nossa realidade, sem ficar dependendo muito aí, né, do governo, sem ficar dependendo. Esse é um tema que a gente pode cuidar direto aqui no município, mas o canal é a coordenadoria, né? Inclusive de fazer a interface de relação
com a delegacia, com a polícia militar, enfim, com todas as instituições que podem, num determinado momento, se deparar com as concessionárias de rodovia, né, que se deparam constantemente com um atropelamento, com qualquer tipo de coisa nesse sentido. Então é isso, é se posicionar, falar, olha, o tema agora é comigo. E ter autonomia, por isso coordenadoria e não um departamento, e não uma assessoria, por isso coordenadoria com o Estado de Secretaria, né, para ter força, para ter legitimidade para falar, olha, o departamento do meio ambiente tem que vir aqui, tem que fazer o atendimento, estamos com um problema lá, tem que atender, infraestrutura, porque daí o trabalho é horizontal dentro da prefeitura. Essa é a grande reivindicação nossa, essa agilidade no atendimento pela coordenadoria. A coordenadoria tem mostrado toda a boa vontade do mundo para atender as demandas que aparecem todos os dias e diversas vezes por dia. Mas muitas vezes eles têm dificuldades para o encaminhamento. Então, o que nós precisamos que seja criado? São instrumentos que a coordenadoria tenha certos poderes, tá? Que não, obviamente, não vão sobrepor aos poderes da Polícia Militar, ou do ambiental, ou o que quer que seja, mas que atravessa alguns pontos e chega diretamente àquele polo onde vai ser resolvido o assunto, entendeu? Com uma agilidade maior. E essa é a grande dificuldade que a gente tem sentido ultimamente, tá? Pois não? A Laura quer fazer, está com vergonha, mas faz boa noite. Boa noite. Então, prefeito, dando continuidade à fala da delegacia, né, nós sabemos da dificuldade do município de intermediar a criação de uma delegacia aqui no município. Mas eu acredito que se o município de Atibaia, através do prefeito, estiver junto com a proteção animal, com as ONGs, com os protetores independentes, e dando esse apoio para a gente, como o senhor falou mesmo, na questão de estar se reunindo com a delegacia, porque nós tivemos um caso agora de animais abandonados dentro de imóveis, para o senhor ter uma ideia. Eu e a minha vizinha, eu não sou protetora independente, mas assim, eu já fiz resgate de animais, tudo, e eu fico muito mal quando eu vejo uma situação dessa. O animal, 4 dias sem comer, sem água, o rapaz que tem comércio em frente vendo o animal comendo cocô, de tanta fome que ele estava, eu e minha amiga alimentamos o animal, fomos até a delegacia, fizemos BO e nem o retorno a gente teve. Eu acho isso um desaforo, uma falta de respeito, porque existe uma lei de proteção animal. E isso nós precisamos do senhor prefeito. Se o prefeito de Atibaia tiver junto com todas as ONGs e o senhor der esse respaldo para a gente, porque o senhor tem força para isso, a gente sabe disso. Né? Se o prefeito não der uma força para nós não vamos conseguir. A gente precisa do senhor. Né? E a coordenadoria ela tem que estar realmente, tem que ter autoridade para nos auxiliar também. Porque a gente chega na delegacia, tem delegado que não quer atender a gente, não quer fazer BO. Agora, ir numa delegacia fazer BO e não ter resposta também não adianta em nada. Não adianta em nada. Não é? Então a gente precisa de resposta imediata. Está dentro do imóvel, o cidadão não tem que pagar IPTU, agora ele sai do imóvel e larga o cachorro lá, sem comer, sem água, sem nada. O que a prefeitura pode fazer nesse sentido? Eu acho que existe uma forma, sim, tem que ser estudada. Né? Ele não paga IPTU? Agora, ele tem obrigação com o animal que está lá. Como é que ele sai do imóvel, vai viajar e larga o animal lá sem comer, sem nada? Né? É do dono do imóvel. Agora tem que arrumar elementos para a gente punir esse cidadão também. Não é só o vizinho ficar dando comida, dando água em cima do muro. Eu já alimentei cachorro por cima do muro. É um absurdo isso. Né? E fora os animais que estão aí atropelados a todo momento, e o doutor William correndo socorrer, né? Exatamente. Teve gente de ameaçar prender protetor porque estava socorrendo o animal, tentando tirar. Então, N situações, né, que às vezes não chega até a prefeitura, né, não dá tempo até de chegar, e às vezes a gente pede socorro para a coordenadoria e a gente sabe que por falta de estrutura, por N situações, acaba não conseguindo. Então a gente espera
eu e toda a equipe, que eu tenho certeza, mesmo os protetores que eu não conheço, que tem vários aqui que eu conheço, eles esperam isso do prefeito, né? Que a gente tenha voz, né? Para poder ajudar os animais. Nós vamos ser um braço da prefeitura. É isso que a gente quer, prefeito. Porque nós sozinhos não fazemos o trabalho. A gente sabe, a gente precisa muito do senhor. Sim. Tá? Os protetores têm sido mais que um braço para nós, né? Tem sido... Palmas, muito bem. Os protetores têm sido um corpo todo para nós, né? Nesse período aí que nós estamos fazendo as castrações, se não fossem os voluntários aí, dificilmente a gente ia conseguir realizar. Mas é uma estrutura que foi criada há 6 meses. Né? Então, eu acredito assim, nós somos conscientes disso. O desejo de criar partiu de uma sensibilidade, de um entendimento do governo de que isso é importante. Afinal de contas, nós tomamos uma decisão de fazer. Né? E também acho que essa porta de entrada, esse socorro, né, esse apoio, tem que ser sim do poder público. É a função nossa, da administração. Se não há um entendimento das outras esferas de governo, de outras entidades, de que não sabe tratar com o tema, não conhece a lei e tal, é a nossa função esclarecer, dar respaldo, dar retaguarda. Existe uma lei, né? Sim. Agora, é importante dizer que nós também estamos nesse processo de organização do tema dentro da própria prefeitura. Você pega quem tem legitimidade para fazer autuação, abordagem e tal, que é o pessoal do meio ambiente, o pessoal da vigilância, né, dependendo do caso, nesse momento ela vai passar a ser coordenada, né, em termos de, não de controlada profissionalmente pelo coordenador, né, mas o tema será coordenado pela coordenadoria, né, será organizado, conduzido pela coordenadoria, que faz um trabalho, né, na horizontal dentro de todas as secretarias e não só dentro da prefeitura, fora também. Então, o que nós fizemos já acredito que tenha sido uma demonstração de quanto nós entendemos que o tema é importante e as pessoas, todos os protetores, as pessoas, toda a população de Atibaia vai sempre poder contar com a nossa disposição. A composição da coordenadoria não é política. Eu acho que esse é um sinal importante também. O governo, nós costumamos ver muito nas composições de governo, quando é um tema muito específico, vai fazer uma composição política, alguém que se preocupa em fazer muita articulação política. No nosso caso, a composição é de quem é do tema, né, de quem é do ramo, quem é do meio, quem já conhece todos os protetores da cidade. Então são sinais importantes que o governo está dando, e que sempre vão poder contar com a nossa disposição aí de estar firme nessa causa. Mais alguma pergunta? Pois não, né? Eu tenho um problema assim que eu achei assim, uma dificuldade muito grande. Eu fiz alguns resgates de cavalo. Infelizmente eles vieram a óbito, porque quando a gente vai pegar o animal é porque ele já está ruim mesmo, né? Já é assim um caso que já não, por mais que a gente se esforce, não tem como. O que aconteceu? A gente liga para a prefeitura, para a vigilância, não tem veículo. É um problema sério, só que eu também não tenho. Entendeu? Eu acho que é pior ainda, porque eu não tenho mesmo. E a gente acaba tendo que levantar aí 250, 300, 150 para transportar um animal até um abrigo, um lar temporário. Então, quer dizer, já não tem o veículo, a gente banca isso. Aí acontece do animal vir a óbito. A gente não está falando de um cachorro que a gente pega, faz um buraco num terreno bonitinho, não. A gente está falando de um animal de grande porte. E o outro problema que eu tive foi quando eu pedi para a infraestrutura um veículo para fazer a escavação, para poder enterrar o bicho. Também não temos, porque eles alegam porque é propriedade particular. Né? Isso é muito errado, porque nós somos protetores independentes que usamos lar temporário de outros protetores independentes que têm sítios, chácaras aqui, entendeu? E isso vem um custo muito alto para nós, entendeu? Então eu queria ver nesse aspecto qual é a solução que a prefeitura, a coordenadoria, sei lá, quem for cuidar, possa dar esse respaldo para os protetores independentes. Nos casos dos animais de grande porte, a gente já está vendo a ideia é fazer uma ata de registro de preço, não é isso, Cássio? Tem uma empresa de Campinas que faz a remoção, né, que eles
eles buscam. Então a ideia é a gente contratar uma empresa, deixar uma espécie de um contrato guarda-chuva. Todas as vezes que o serviço precisar ser acionado, a gente aciona esse contrato, aciona essa ata de registro.